Filipos, estamos falando do renovo nesse mês. Renovo de Deus sobre nós, uma mente renovada. E o tema hoje é efeitos do renovo de Deus em nós. O que acontece em nós? Quando Deus nos renova, o que acontece em nós? E na realidade eu tentei fugir desse texto do apóstolo Paulo, mas eu considero ele muito interessante, porque há várias ações e resultados disso na vida dele, e atitudes que ele teve para que isso ocorresse. E eu quero pensar justamente nesse texto e aplicar em outros textos da Bíblia também, esses aspectos para nós. Filipenses capítulo 3, verso de número 12, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos ou santificados, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos com aquilo que já alcançamos. Porque andemos com aquilo que já alcançamos. Nós já fomos renovados por Deus em Cristo Jesus. Deus já agiu na minha e na tua vida. Deus já fez. Está pronto. Está uma ação liberada de Deus, a ação dele já foi liberada sobre nós, e existem efeitos que ocorrem na nossa vida, coisas que estão sendo colocadas em ato, estão sendo praticadas, ou deveríamos pelo menos. Paulo, ele apresenta que a visão de vida dele é na realidade um encontro com Jesus que transforma a sua realidade. Quantos aqui já tiveram essa realidade transformada? Glória a Deus por isso. Você já teve a tua vida renovada, transformada. A ideia de renovo, quem quiser entender toda essa construção, a mensagem do pastor Gerson, ele falou dessa construção, da ideia do renovo. Mas eu anotei algo aqui que eu quero pensar com você. Porque o renovo não é aquilo que acontece de fora para dentro. O renovo é aquilo que acontece de dentro para fora. Na verdade, a ideia de renovo acontece dentro de você. Por isso Paulo entende que ele foi renovado, e as pessoas que estão em Cristo foram renovadas. Por quê? Porque se Cristo já entrou, já transformou a realidade, essa pessoa agora vive uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Então, a partir de dois aspectos eu quero partir com você. Primeiro nós só entendemos o renovo de Deus quando partimos da perspectiva de Deus. Como assim, pastor? Tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente está num processo, que ainda não está pleno, que não aconteceu plenamente. Você deu o primeiro passo, mas você não sabe como será até o fim. Então por isso, para entender o renovo de Deus, você tem que partir da perspectiva de Deus. Porque Ele que começou algo, é o mesmo que vai completar em nós aquilo que Ele começou. E o outro aspecto só veremos os resultados do renovo de Deus se tivermos um alinhamento com Ele. Tem pessoas que tiveram uma vida renovada, mas eles se afastam, não se alinham. O que é alinhar? Se você pegar duas pedras, elas estão cheias de pontas. Se você começar a esfregá-las, você vai ver que aquelas rebarbas, elas vão começar a saírem, e aquelas pedras ficarão alinhadas, estarão juntas uma com a outra.
E o objetivo de Deus para nós é esse: que andemos alinhados com Ele. E quando nós andamos alinhados com Deus, vem renovo sobre a nossa vida. E há efeitos que eles se manifestam em mim e em você. Amém? Recebe isso? Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro efeito desse renovo de Deus para nós está em Filipenses capítulo 3, o verso 16. Coloca no telão aqui. Diz assim: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. A ideia que nós pensamos no início aqui é que esse renovo vem da parte de Deus, então Ele já derramou isso sobre nós. Para que haja essa manifestação, Deus operou algo em você, que eu chamo de transformação pessoal. O efeito do renovo de Deus na minha vida e na tua vida é uma transformação de quem nós somos. O efeito primordial de Deus em você, quando Ele trouxe essa renovação espiritual sobre a tua vida, quando Ele fez você nascer de novo através do encontro com o Espírito, Ele transformou quem você é. Isso é algo extraordinário, porque para você avançar para aquilo que Ele tem, você não podia avançar da maneira que você estava. Para você alcançar o que Ele tem, você não pode permanecer da maneira que você era. Para que você alcance aquilo que Ele tem para você, você precisa assumir a nova versão dEle para você. Somente uma transformação pessoal vai te colocar alinhado com aquilo que Deus tem para a tua vida. É interessante como Paulo pensa nisso, porque Paulo, ele não entende que o mais importante é o que Deus faz por você. Paulo entende que o mais importante é aquilo que Ele faz em você. Não é simplesmente as coisas acontecerem para você, mas é as coisas acontecerem em você. Quem você é mais importante do que o que você tem. Eu achei uma imagem interessante, que era o detergente Veja e o detergente Oia. Um amigo ainda colaborou e falou assim: pode ser espia também. Eu falei: pode ser o Veja e pode ser o Oia. Às vezes tem gente que compra o Oia e não tem o mesmo resultado do que o Veja. Mas existem pessoas que se contentam em ser apenas o Oia e não ser aquilo que na realidade Deus estabeleceu para você ser. Tem pessoas que se contentam com migalhas ao invés de viverem a plenitude. Tem pessoas que entendem que Deus começou algo, mas elas não dão passos para que Deus complete aquilo que Ele começou. Nós entendemos que Deus é aquele que inicia e faz todas as coisas, mas nós entendemos também que nós somos cooperadores de Deus. Aquilo que Ele iniciou em nós, Ele quer fazer também conosco, junto conosco. Então, para você alcançar o que você quer, você precisa assumir a tua nova versão. Tem pessoas que estão com casamento da mesma maneira de quando eles entraram em Cristo. Por quê? Porque eles não assumiram a mesma versão. Eles continuam as mesmas pessoas, o mesmo linguajar, os mesmos desejos, os mesmos projetos. E se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. Por isso, o renovo de Deus promove restauração pessoal, transformação de quem nós somos. Mas qual é o problema, pastor Léo? O problema é que muitos permanecem estagnados em padrões negativos. A gente ouviu muito isso aqui, eu não sei se você percebe, vou usar igual o JB, nosso bispo fala, a frequência de Deus. Por que eu falo dessa frequência de Deus? Quantas vezes Deus está falando aqui de nova fase,
de você ser mudado para assumir algo novo, mas que você na realidade fica preso às coisas que as pessoas estabeleceram sobre a sua vida. Ontem o Pedro Estivale falou sobre isso aqui, dos rótulos. Estabeleceram rótulos, e você está preso a esses rótulos. Pessoas que disseram que não daria certo, palavras que foram liberadas, e isso entrou no teu coração, na tua mente, e você então vive com bloqueios mentais, não consegue assumir essa nova versão que Deus está estabelecendo, ou que Ele já estabeleceu sobre você. E você vive no vitimismo, você vive na autocomiseração, e você não olha para aquilo que Deus já fez. A gente não precisa clamar muito, porque na realidade tem coisas que já estão liberadas sobre nós. É acessar pela fé, é viver isso pela fé, é acessar aquilo que já está liberado sobre você. A renovação de Deus, quando Ele te transforma, te capacita a crescer e mudar e se tornar uma versão melhor. Você não pode olhar e se contentar com aquilo que você era ontem. Hoje já tem que ser diferente. Hoje você tem que ter novas realidades, transformações na tua vida, no teu casamento. Eu já contei, não sei se foi aqui, a história é meio deprimente. Assistindo o filme O Náufrago, aquela história do cara que caiu numa ilha e ficou lá 5 anos. Quando ele é resgatado, ele volta. A esposa que ele amava já estava casada, porque achou que ele tinha morrido. E ela seguiu a vida dela depois de um tempo buscando. Só que eles se amavam, mas ela já estava casada com o dentista dele. Um trauma. Mas tudo bem, seguindo aquilo, ele falou assim: eu vou seguir a minha vida e deixar você viver, porque você já tem um filho. Ela tinha uma filha já com ele. E aquilo assim, eu assistindo em casa, Verlane estava em alguma coisa da igreja, eu assistindo o filme, eu chorando. Eu sou chorão. Eu chorando, eu pensando assim: será que se um dia a Verlane eu ficar viúvo e morrer, porque quem fica viúvo é quem morre, se eu ficar viúvo, morrendo, vai aparecer alguém que vai poder ser melhor para a Verlane do que eu? São umas perguntas meio doidas que eu tenho assim, entende? Mas sabe por quê? Porque a gente tem que procurar a nossa melhor versão. Se você não é melhor do que você foi ontem, busque em Deus, porque Ele tem uma versão muito melhor para você hoje. Busque nele, porque o efeito do renovo de Deus é a transformação de quem você é. Deus nos retira dessa vida estagnada e nos leva para uma vida plena. A transformação pessoal nos leva a desfrutar da plenitude que Deus tem para nós, e você pode acessar a qualquer instante em Cristo Jesus. Aleluia. O segundo aspecto está em Filipenses capítulo 3, o verso 12. Logo no início, Paulo, ele fala de um efeito que chega na vida dele. Se Deus o transformou, há uma transformação pessoal. Deus agora tem algo novo para ele, mudanças. E eu chamei isso de novas oportunidades e conquistas. Se puder colocar no telão, Filipenses capítulo 3, verso de número 12, diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Se existe em nós esse renovo, Deus agora também nos transformou e nos coloca com novas oportunidades, novas conquistas que virão. É um efeito de Deus para você e para mim. Deus nos dá oportunidades novas e conquistas a partir dessa transformação pessoal. Dá sempre para melhorar. Sempre podemos melhorar.
E se você entender que Deus tem sempre algo mais e melhor para você, você está caminhando para aquilo que Ele tem no teu futuro. Mas existe uma dificuldade. Qual é essa dificuldade, pastor Léo? Tem pessoas que esperam que Deus abra a porta e que Deus dê um pedala Robinho para que Ele ultrapasse a porta. Tem pessoas que não caminham para aquilo que Deus já abriu de portas para ele. E Paulo, ele fala, eu prossigo. E é interessante que o termo prossigo ali é como numa corrida. Alguém que está numa corrida e chegando na reta final. Prepara a câmera aí que eu vou dar um tiro aqui. Por favor, vê se me acompanha. Ele está prosseguindo para o alvo. E no momento decisivo ele dá um tiro, um sprint final. Freio ABS. Para poder parar, para poder chegar. Parar não, para poder chegar. Ele diz, eu prossigo para aquilo que Deus tem. Mas não é prosseguir de qualquer maneira. É com perseverança e no momento certo que você precisar alcançar. Chegando em primeiro, você vai dar o teu sprint para chegar naquilo que Deus tem para você. Porque novas oportunidades chegam para nós todos os dias. Todos os momentos. Deus tem colocado isso sobre você. Pastor, eu não vi nada novo hoje. Pela manhã, quando eu faço minha devocional, eu agradeço e falo, Deus, obrigado pelas misericórdias que se renovaram nessa manhã. Abrir os olhos é um privilégio. Eu fui dar um tiro, fiquei cansado. Tô andando um pouco de bike, hein? Essa galera da bike aí tá deixando a desejar comigo, hein? Deus tem novas oportunidades, mas muitos estão deixando de prosseguir para aquilo que Ele já estabeleceu. Correr com determinação. E no momento que as coisas parecem mais difíceis, você tem que dar um pouco mais de você. Eu acho muito interessante. Às vezes você começa a buscar algo e quando as coisas dificultam, as pessoas dizem assim, eu vou desistir. Eu sempre penso, é o momento que eu tenho que orar mais. É o momento que eu tenho que buscar mais. É o momento que eu tenho que seguir um pouco mais. Porque se está apertando a luta, é porque eu estou chegando mais perto do meu objetivo. Oportunidades chegam até nós. Mas alguns não confiam até o fim na promessa do Pai para nós. A gente começa a questionar. Esse dia eu estava vendo um vídeo curtinho, acho que é aqueles shots do Augusto Cury. Ele disse que quando vem um pensamento negativo na tua mente, você tem no máximo 5 segundos para desabilitá-lo na tua mente. 5 segundos. Ele veio. Se você alimenta com outro e vai continuando, passou 5 segundos, você está lascado. Se vem um pensamento negativo, Deus tem uma promessa para você e você está seguindo, de repente diz assim, será que você vai conseguir? 5 segundos depois, você acredita que não consegue mais. Agora se vem um pensamento, você vai conseguir? Eu vou conseguir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir sobre a minha vida, sobre nós que somos a igreja dele. Todas as promessas que ele fez para nós estão permanentes nos céus e são liberadas sobre nós, a igreja dele. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Sim, pessoas desistem, mas Deus continua nos dando novas oportunidades. O renovo que nos apresenta novas oportunidades nos ajuda também a deixar aquilo que no passado se tornou uma bagagem pesada, um fardo que você tem carregado. As novas oportunidades, para que elas sejam acessadas, você tem que aprender a deixar alguns fardos para trás. Você tem que deixar algumas coisas que têm te pesado, coisas que estão te escravizando, coisas que têm pesado a tua alma.
as dores, as traições, como José, que foi apresentado aqui domingo, que chegou ontem, foi ontem que você falou de José, que ele olha para os irmãos e diz assim: olha, tem um momento que eu até olhava e estava triste com aquilo que vocês fizeram, mas chegou um momento que eu tive que ressignificar a minha história e entender que além do que vocês fizeram, existia um Deus, que a mão dele estava sobre a minha vida, e que essa mão se movia sobre mim. Ainda que vocês intentaram o mal, essa mão me conduziu para o destino que ele tinha traçado para mim. Eu sei que destino é pesado, mas a promessa de Deus é algo que não sai de sobre nós. São novas oportunidades que eu e você temos. Terceiro aspecto e último. Ministério de louvor, por favor. O efeito do renovo de Deus é a esperança nos momentos difíceis. É um efeito. Deus já colocou sobre você uma esperança. Aquele que espera em Cristo, aquele que espera em Deus, tem a sua força renovada nele. Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. Estou saindo um pouco ali de Filipenses, mas é o próprio apóstolo Paulo que cita esse texto. E ele fala algo interessante. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos e não nos cansemos. Há uma possibilidade de você se cansar, há uma possibilidade de lutas virem, você se sentir ferido, magoado com circunstâncias da vida. As dores podem vir como uma sobrecarga e você se cansa. Ou você tentou fazer muitas coisas e você se cansou. Além da dificuldade humana, nós temos um adversário, um inimigo, que é o maior interessado que você pare, que é aquele que quer que você desista, é aquele que quer fazer você desanimar, que você esteja cansado. Eu sei que quando a gente entra no Evangelho, a gente acha que o caminho vai estar aplainado, não vai ter mais montanhas nem vales, e que a gente vai caminhar e está tudo plano. É uma maravilha, um caminho perfeito, aplainado, e você segue, não vai ter mais lutas, dificuldades, não há mais tentações, fraquezas, não haverá mais diversidades. Que Deus, se orar, Ele vai responder. Eu costumo dizer que às vezes a oração parece que é uma pavimentação de uma estrada, mas que às vezes parece que ela é de trás para frente. A gente ora e acha que já vai começar a melhorar tudo aqui, e Deus está fazendo de trás para frente, e a gente tem que persistir até ter o momento da junção, quando a gente chega no momento que aquilo tudo já está aplainado. Parece-me que na minha vida não chegou ainda nessa estrada, mas é algo maravilhoso, porque existe alguém que prometeu que mesmo nessa estrada, que às vezes não está aplainada, Ele estaria conosco todos os dias. Nós temos alguém que prometeu que, como resultado desse renovo que Ele fez lá atrás, Ele estaria renovando a nossa vida, renovando a nossa história, renovando o nosso coração, renovando o nosso ânimo, trazendo coisas novas. Pode ser que no cansaço extremo, a vontade de fazer o bem cessou, a vontade de continuar cessou, mas há um efeito do renovo de Deus. Aquele que aconteceu lá atrás, ele ecoa na nossa vida, ele continua agindo em nós. Ele está aqui nessa noite, Ele pode trazer a esperança no meio da tua angústia, a esperança em meio às dores,
O serviço pode ter sido pesado e você se sente hoje cansado, mas aquele que começou é o mesmo que está aqui e traz ânimo em meio à adversidade, em meio ao cansaço. Deus prometeu nos renovar em meio às dificuldades. Ele é a fonte de toda esperança. Ele é a fonte do renovo. Ele é a fonte para tudo em nossa vida.